Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou a Thaís Emanuele e está no ar o Ohana Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. E no episódio de hoje vamos tratar de um assunto extremamente relevante, a avaliação neuropsicológica. Eu não sei vocês, mas é difícil encontrar um neuropsicólogo aqui em Brasília. Não sei onde eles vivem, onde eles moram, mas hoje a minha amiga topou vir aqui conversar com a gente nesse bate-papo, a Alessandra Monteiro, que é psicóloga e neuropsicóloga, e muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu estava com muita saudade de você. Quantos tempos? Muito tempo, a gente tem muita história boa para contar, e seja bem-vinda. Eu gostaria de saber como que você está hoje e como é que você caiu aí no universo do autismo. Então, como eu estou hoje? Pergunta muito complexa. Pularemos. Deixa eu falar. Então, eu caí no universo do autismo, na verdade, assim, né? Sou psicóloga. Na faculdade, a gente vê, né? Uma coisa assim, muito rápida, né? Até porque... Não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu tenho alguns anos de formada. Sem problema, amiga, estamos juntas. Lá atrás, assim, a gente abordava, mas a gente sempre via a questão do autismo, que hoje é chamado de nível 3, né? Os casos mais severos, era o que a gente ouvia falar. O meu filho a gente teve complicações no parto, né? Então ele sempre veio com alguns atrasos no neurodesenvolvimento e sempre acompanhado por neuropediatra. Mas o diagnóstico dele veio tardio, né? Porque como ele tem atraso de fala, muitas trocas fonêmicas, né? A gente veio sempre intervindo primeiro na fala e as questões de comportamento foram ficando assim, sempre na responsabilidade da fala, que dificulta essa interação, né? Então isso foi ficando em segundo plano. Até que quando ele começou ali o período do primeiro ano do ensino fundamental, a gente começou as estratégias mais específicas de alfabetização, eu vi que não estava caminhando como deveria, né? E aí estava bem, a gente passou o primeiro ano, quando ele estava no segundo ano começou a pandemia, né? Logo no começo do ano, e aí eu, como várias mães, passamos a acompanhar de perto, né? As questões acadêmicas. E aí eu vi que realmente tinha muito atraso e ele tinha muita dificuldade de acompanhar. E aí eu provoquei de novo, ele era acompanhado por um neuropediatra aqui em Brasília, e aí eu provoquei o neuropediatra e ele propôs uma avaliação multidisciplinar. Aí nós fizemos uma avaliação com fono, TO, psicopedagogo, nutricionista e psicólogo. Uhum. E ali naquela ocasião elas levantaram a hipótese de TDAH. Que aí eu levei para as terapeutas que já acompanhavam ele, que elas não concordaram por conta da questão da hiperatividade, né, que não tem um componente comportamental da hiperatividade. Uhum. Tem alguns déficits de atenção, mas não tem a hiperatividade, então não seria justificado o TDAH. Uhum. Mas ali foram propostas algumas intervenções e ele começou coisas que ele não fazia, né, que era a psicopedagogia e a terapia ocupacional. Ele já vinha com fono e a reabilitação cognitiva com neuropsicóloga. E aí eu senti a necessidade, no final daquele ano, que ele estava fazendo o segundo ano, de refazer uma avaliação neuropsicológica. Ele já tinha feito lá atrás, com 5 anos, mas ela não tinha dada conclusiva de nenhuma hipótese do autismo, né? Foi identificado ali os atrasos que ele tinha na linguagem. E aí a gente fez essa avaliação, fiz com uma neuropsicóloga que é amiga minha, nós estudamos juntas, fizemos faculdade juntas, né? E era quem estava fazendo a reabilitação cognitiva. No momento eu pedi para ela avaliar novamente. E aí ela que me levantou algumas características específicas do Felipe que ela considerava que seriam condizentes com o autismo. Ela fez essa colocação para mim pessoalmente, e aí quando a gente foi devolver para a neuropediatra a avaliação neuropsicológica, elas conversaram antes, né? Elas pediram para conversar antes. E aí quando a gente já entrou na consulta com a neuropediatra, ela já veio falando que em alguns momentos, porque ela acompanha o Felipe, essa neuro, desde o nascimento, né? Desde que ele tinha, acho que, 6 meses de idade. Então, ela falou que em alguns momentos do desenvolvimento do Felipe, ela chegou a considerar o autismo, mas que outras coisas sobressaíam, né? Ela sempre fala assim, o caso do Felipe é um caso complexo, ele não é um caso difícil de tratamento, mas ele é um caso complexo porque a gente tem várias comorbidades, né? Então, ela falou que várias vezes ela esbarrou nessa possibilidade, mas aí ele voltava para a consulta, ela via que ele tinha desenvolvido outras habilidades, mais funcionais, e ela desconsiderava.
E aí ela falou, então agora eu de fato vou considerar, porque outra profissional percebeu algumas coisas que eu já percebia, né? E aí ela colocou a questão do autismo e colocou junto, por conta da avaliação neuropsicológica, a deficiência intelectual. Né? Então esses dois diagnósticos foram introduzidos quando ele estava com 9 anos. Bem né? tardio, Então o diagnóstico dele é tardio. Como eu disse, não que não tenham os atrasos, não tinham os atrasos ali presentes, né? Mas todos eram colocados primeiro na conta da hipóxia ao nascer, né? Depois, com 5 anos, foi diagnosticada a epilepsia, e a epilepsia que ele tem é focal na área temporal, então aí justificaria os atrasos na fala, né? Então ficou nessa conta sempre, e eu sempre percebi, eu e meu marido, alguns atrasos assim, de cunho emocional, né? Mas que também ficavam ali quase que na conta, né? E aí, então, a partir disso, a gente começou as intervenções propriamente voltadas para o autismo, né? Então, aí eu fiquei com essa amiga minha fazendo a reabilitação, a fono já mudou as estratégias, a psicopedagoga também, e aí a TEO também, e aí a equipe que acompanhava ele no momento achou também mais coerente do que a primeira hipótese de TDAH. Né? Porque aí, se a gente for considerar as disfunções executivas tão semelhantes, daria realmente para compreender, mas de fato não tem a hiperatividade para fechar critério diagnóstico. Eu ia te falar que pelo que eu conheço do Felipe, mesmo leigamente, eu não diria que o Felipe teria TDAH, né? Porque o Felipe é quietinho, é mais, né, fechado, pode ter essas questões aí da atenção, mas não viria na minha cabeça um TDAH para o Felipe. E qual é a diferença, então? Porque, assim, quando o Matheus recebeu o diagnóstico, o Matheus não fez essa avaliação neuropsicológica. Ele foi avaliado durante 1 ano e 7 meses por um neuropediatra e por uma psicóloga e uma fono, que aí fecharam o diagnóstico dele depois de 1 ano e 7 meses, isso há 10 anos atrás. Então, ele não chegou a fazer essa avaliação. Para te falar a verdade, eu nem sabia o que era a avaliação neuropsicológica há algum tempo atrás, eu vim descobrir recentemente. Eu queria que você me explicasse qual que é a diferença da psicologia e da neuropsicologia. Se são iguais, se tem diferença, se para ser neuropsicólogo você precisa ser psicólogo ou qualquer outro profissional pode fazer, como é que funciona? A psicologia ela é uma ciência mais ampla, né? Ela é a ciência que vai falar do comportamento, das expressões emocionais, então ela vai falar de um desenvolvimento macro, né? A neuropsicologia ela não é uma ciência recente, né? Mas ela vai falar do funcionamento do cérebro, o impacto disso no comportamento, né? Então hoje a gente percebe algumas expressões no comportamento que são justificadas pelas funções cognitivas, né? A maneira como a pessoa aprende, né? Percebe o que tem ao redor dela, a maneira como ela aprende os estímulos, a maneira como ela interpreta, né? E aí dentro disso vão ter várias variáveis que vão consequentemente comprometer o comportamento, a expressão do comportamento, né? Então, assim, a pessoa, para ser neuropsicóloga, ela precisa, sim, ser psicóloga, né? Porque aí a gente tem um conhecimento todo de conceitos e da ciência muito maior, né? Do desenvolvimento da pessoa, né? Para a gente poder ter um conhecimento específico da neuropsicologia, que vão falar das funções cognitivas, né? Então, a gente faz uma pós-graduação para poder fazer, né? Ser habilitado para trabalhar como neuropsicólogo, né? E aí, nessa pós-graduação, a gente vai aprender essas áreas do desenvolvimento, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da praxia, né, que são os movimentos, né, a coordenação, o desenvolvimento, como que se desenvolve, como que se estabelece a atenção, a memória, a gente vai aprender sobre as funções cognitivas, né, então, assim, são várias etapas do aprendizado e junto com isso a gente aprende os instrumentos que estão disponíveis para serem usados na avaliação. Então, a gente estudaria o cérebro da pessoa. A gente estuda bastante a neuroanatomia, a neurofisiologia, né? A psicofarmacologia para a gente entender o funcionamento das medicações dentro do cérebro para atingir os objetivos que a gente quer na melhora do comportamento. E aí você falou que tem os testes, então a gente tem tanto uma avaliação que é feita por testes, mas também a gente tem uma avaliação clínica. Sim, sempre, né? Justamente por ter um embasamento quantitativa e qualitativa, isso, né? Justamente por ter um embasamento da psicologia, a gente
sabe que o raciocínio clínico ele é maior do que eu aplicar um teste, corrigir e simplesmente trabalhar em cima daquele dado frio, né? A gente precisa de ter esse conhecimento da dinâmica, do desenvolvimento, da expressão daquele resultado numérico, né? A manifestação daquilo no comportamento, no que pode ser prejuízo da pessoa ou que pode ser a potencialidade, ou seja, a área que ela melhor se desenvolve, melhor se relaciona, né? Então, a gente faz, na verdade, uma coisa conjunta. Quando a gente faz avaliação neuropsicológica, a gente colhe primeiro os dados numa anamnese, né, que eu considero que ela tem que ser extensa, né, principalmente quando a gente está fazendo uma avaliação de adultos, né, eu estou falando de uma pessoa que vai estar ali com 20, 30, 40 anos, então eu tenho que colher a história dela. Muitas vezes a pessoa não se lembra de tudo, né, mas eu costumo dizer assim, que tudo o que saltou no desenvolvimento, tudo que foi muito comentado, a pessoa vai trazer. Sim. Porque o pai falou muito, a mãe falou muito, porque se lembra de uma situação peculiar que viveu, né? Então, a gente tem que fazer uma anamnese extensa, por quê? Para a gente conhecer aquela pessoa que chegou naquele momento com uma demanda. Fazendo essa anamnese, a gente vai começar a formar uma hipótese, né? Eu acho que tudo que ela me trouxe corresponde a determinado quadro. E aí a gente define qual que é o protocolo de avaliação, quais são os testes que eu tenho disponíveis que atendem à demanda que foi trazida, à faixa etária, né, às condições da pessoa, se a pessoa, né, tem alguma deficiência, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência visual, eu vou ter que adaptar alguns instrumentos, então eu tenho que buscar o que eu posso utilizar para poder investigar o desenvolvimento cognitivo dela. Né? Então, a avaliação qualitativa é isso, é eu observar a pessoa todos os dias que ela vem para testagem, né? Eu sou uma pessoa que sempre costumo conversar antes de começar os testes, todos os dias, para saber como é que foi a semana, se aconteceu alguma coisa diferente, se a pessoa vivenciou alguma situação, para ela me descrever, porque eu vou colher dado sobre ela, né? Como é que ela funcionou? Ah, eu estava vindo para cá, meu pneu furou, e aí não sabia o que eu fazia, isso tudo é informação. Como é que a pessoa lidou com esse imprevisto? Ela precisou chamar alguém? Ela resolveu sozinha? Isso desequilibrou emocionalmente? Então, eu gasto ali, eu particularmente, uns 10 minutos conversando e eu explico claramente que aquilo ali eu não estou de papo furado querendo, né, fazer uma conversa sem propósito. Eu sempre explico, eu estou querendo saber isso porque, baseado nisso, eu vou adequar o que eu vou utilizar hoje na avaliação. Né, fazer esse ajuste e dali pode surgir nos primeiros dias de avaliação outras hipóteses e aí o meu protocolo de avaliação vai ser reajustado. Eu posso incluir material, eu posso retirar material, né? Quando é adulto, a gente muitas vezes o paciente veio por uma demanda médica, então ele às vezes traz um pedido, ele tem um relatório, eu pergunto, mas o que seu médico te falou? Por que ele achou isso? Por que você está aqui, né? Entendeu? O médico desconfiou. Porque às vezes vem numa linha o pedido. Tá lá a hipótese, mas eu quero saber como é que ele percebeu isso. Ele te explicou o que é isso? Como é que o que você falou para ele que ele te levou a lançar, que levou a ele levar essa hipótese? Entende? Então, eu sou uma pessoa que eu converso muito para colher esses dados. Porque, como eu falei, não adianta eu aplicar um teste, olhar ali numa tabela os valores, o que corresponde, e não saber relacionar isso com a pessoa que eu estou vendo. Fantástico, muito legal. Já eu vou falar da minha experiência com a avaliação neuropsicológica que eu fiz com a Alessandra. Mas eu queria saber se é possível fazer avaliação em todas as idades e todas as pessoas. Porque me veio uma dúvida, que é uma dúvida que na minha cabeça apareceu na época, que assim, que a gente vê esses testes de QI na internet, né? E aí, isso está correlacionado com essa avaliação neuropsicológica. Mas a avaliação não é só para saber o QI. Sim. E se todas as pessoas de todas as idades podem fazer o teste? Então, a gente, eu não vou lembrar aqui o ano, mas teve... Bem, porque eu sou assim, não sou uma pessoa nova. Então, sim, quando eu comecei a fazer faculdade, somos as pessoas a gente tinha maduras. No ponto, diria, no né? No ponto. Então, quando eu fiz faculdade, a gente sempre existiram, né, instrumentos psicológicos que a gente poderia usar para diversas finalidades de avaliação. Mas não existia, vamos dizer assim, muitas vezes os instrumentos que a gente usava não tinham pesquisas atualizadas, né, que são os que nos dão os parâmetros estatísticos para a gente poder
quantitativamente definir o nível que a pessoa está, se aquilo é um prejuízo ou não é, né? Então, 2000 qualquer coisa, gente, não vou lembrar a data. Tá. O Conselho Federal de Psicologia instituiu uma normativa para poder, vamos dizer assim, conferir a validade dos testes que existiam no mercado. Né? E aí foram feitas amplas pesquisas no Brasil de atualização das amostras que foram utilizadas na validação dos testes, né? Que a maioria dos testes, a gente tem muito teste brasileiro atualmente, né? Mas lá atrás, quando eu fazia faculdade, a maior parte dos testes era americano, né? Então a gente precisa sempre validar que os testes foram aplicados e pesquisados em uma população específica. É preciso fazer uma validação para a amostra brasileira para a gente poder usar. O Conselho Federal de Psicologia, com esse mutirão de atividades, criou um sistema que chama SATEPSE, que é um sistema para a gente poder saber quais são os instrumentos psicológicos hoje que a gente pode utilizar ou não, quais estão em estudo, quais só podem ser utilizados em pesquisa e quais eu posso utilizar na prática clínica. Essa é uma relação que ela é divulgada no Conselho Federal de Psicologia, está no site, né, as pessoas podem acessar, baseado nos instrumentos que tem no SATEPSE, por isso que eu dei essa volta. Sim. Baseado nos instrumentos que tem no SATEPSE, a gente tem instrumentos a partir de 2 anos e meio de idade, se não me engano. 2 anos ou 2 anos e meio. Então, a avaliação neuropsicológica, a gente poderia dizer que, por conta disso, é feita a partir dessa idade. Mas nós temos escalas que são de avaliar marcos do desenvolvimento de bebês. Mas não é uma avaliação neuropsicológica, ela vai avaliar dados do neurodesenvolvimento. Sim. E é uma informação importantíssima. Sim. Né? Porque ela vai nos ajudar no desenvolvimento precoce, nas intervenções que são necessárias. Sim. A avaliação neuropsicológica em si, para a gente poder constituir um protocolo, eu diria que é ali na faixa de uns 2 anos e meio. Quando a gente fala da avaliação do QI, que é o coeficiente intelectual, né? A gente tem um instrumento que ele é internacionalmente conhecido, ele é o que a gente chama assim de padrão ouro para avaliação, que é a escala Wechsler. A escala Wechsler para as crianças, ela é a padronização dela, ou seja, o estudo na amostragem brasileira a partir de 5 anos de idade. Né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho como determinar o QI de uma criança pequena. Não tem por conta disso, porque a gente não tem padronização de instrumento. Entendi. Antes dos 5 anos, a gente tem como perceber se existe atraso no desenvolvimento. Ou o avanço, né? Ou no caso dos superdotados, sim, né? Sim. Mas a gente não tem condições de fazer isso metricamente, né? Porque lá no DSM-5, um dos critérios para a gente definir ou a deficiência intelectual ou a superdotação, né, as altas habilidades, um dos critérios é a avaliação padronizada em instrumentos psicométricos que determinem o QI. Então, eu não tenho como fazer isso antes dos 5 anos de idade. Legal. Né? Então, assim, eu sempre falo que aumenta a gama de instrumentos que a gente pode utilizar a partir dos 5 anos. Então, se a pessoa pode aguardar, porque assim, a avaliação psicológica ela não é um exame, um procedimento barato. Sim. Né? Eu não vou ficar fazendo isso uma vez por ano, até porque não tem justificativa. Né? Eu posso fazer isso periodicamente ao longo do desenvolvimento. Se eu quero fazer uma avaliação bem feita, eu não preciso correr para fazer numa criança de 1 ano. Né? Claro que eu posso avaliar sim, a gente tem instrumentos, né, que tanto o fono pode utilizar, quanto os psicopedagogos, quanto os psicólogos, para poder avaliar marcos do desenvolvimento, fisioterapeuta, né? Mas eu não preciso correr para fazer uma avaliação neuropsicológica para isso. Por quê? Porque é uma avaliação desgastante, né? Ela não é feita em um dia só. Né, na maioria das vezes, tá? Porque isso também existem casos e casos, né? Depende existem da protocolos. pessoa, não, né? Existem protocolos. Tem algumas clínicas que até conseguem fazer durante um dia todo, com uma pausa de descanso. Mas você fez, você sabe que exige. Então, assim, exige vários comportamentos. Esforço mental, você permanecer sentado, você permanecer focado para responder aquilo ali. Pensa você fazer isso com uma criança muito novinha. Nossa, não ia dar certo. Ela não vai ter... Existem maneiras. Ter maturidade, eu acho, para ficar. Não, mas assim, tem profissionais que fazem com as crianças ali de 2 anos e meio. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade. Né? Por isso que eu optei por avaliar, né, de adolescentes a adultos. Né? Porque você requer um outro traquejo. Tem como fazer? Tem, a gente tem instrumento para isso. Né? Mas sempre que as pessoas me perguntam, eu vou atrás de saber qual que é a urgência.
pode o que você quer saber ser investigado de uma outra maneira, né? Para a gente poder investir essa parte financeira, o investimento de tempo, o desgaste que a criança tem, né? Para fazer. E aí a gente tem instrumentos padronizados que vão até 99 anos de idade. Nossa. Então, assim, a gente tem uma gama de material. Sempre a gente vai atender às demandas, né? As demandas da população idosa são específicas. A gente pode estar investigando comprometimento cognitivo, o início de um processo demencial, e aí os testes vão mudar a escolha dos instrumentos, né? Mas é possível fazer. Muito legal. Gente, assim, igual eu tô te falando, inclusive, amiga, a gente tem que combinar porque eu quero que o Matheus faça essa avaliação que ele nunca fez. Ele tá adolescente agora. Agora tá com 14, já tá na sua área. Já tá na sua área de atuação. Mas quando ele era menorzinho, eu não ouvia muito falar em avaliação neuropsicológica. Eu tenho percebido um movimento e um aumento de pessoas falando sobre. Então, eu queria saber de você se tem aumentado mesmo nos últimos anos, se é só uma impressão minha ou se sempre teve... Você fala aumentada a procura, A procura, né? Isso. Tem aumentado assim, porque, bem, a gente vive uma época que tudo está nas redes sociais, né? Então, as pessoas falam muito, né? Os médicos falam muito, tanto neurologistas quanto psiquiatras, eles falam muito da avaliação e da quantidade de dados que uma avaliação bem feita, né? Então, assim, não é qualquer avaliação, uma avaliação bem feita pode fornecer, tá? Então, assim, tem aumentado a procura por conta disso, porque ela é mais divulgada, né? O Felipe fez a primeira avaliação dele com 5 anos. Porque a neuropediatra me sugeriu fazer porque ela queria saber se o impacto que ele estava tendo na interação era, vamos dizer assim, justificado pelo atraso de linguagem. Né? Então, naquela época, como ele tinha um atraso maior ainda de linguagem, a profissional utilizou uma escala não verbal. Eu ia perguntar para você se foi você que fez a avaliação. Nunca me senti habilitada porque tem muito envolvimento. Sim. Né? Eu falo assim, Thaís, eu espero um dia estar mais preparado para reavaliá-lo, tá? Mas assim, a última avaliação, ele fez uma primeira avaliação com 5 anos e fez a outra com 8 para 9 anos, né? Essa de 8 para 9 anos era uma neuropsicóloga que já fazia intervenção, né? Como eu disse, eu falei para ela que a gente precisava de investigar a questão da hipótese de deficiência intelectual, porque eu já estava percebendo uma dificuldade dele evoluir academicamente, apesar das intervenções próximas, né? Então, ele aprendia num ritmo mais lento. E aí, eu precisava saber isso. Foi um momento que a gente ia trocar de escola, então eu precisava dessa informação para propor para a escola as adequações, né? Mas, em alguns momentos, por conta dos atrasos dele de fala expressiva, ela pediu que eu entrasse junto. Em alguns momentos, em alguns subtestes que ela aplicou do VISC, né, porque o próprio manual do VISC fala que se existe um comprometimento de linguagem oral, que pode ser feito com a presença de uma outra pessoa que dê suporte, né? Sim. Quase que fazendo ali a intermediação. Né? E aí, como ele tem muitas trocas fonêmicas, tinha algumas palavras que ela ficava em dúvida se ela tinha entendido certo ou não. Então, eu participei de alguns momentos. Né? Mas eu mesma não avaliei. Mas assim, eu entendi claramente nos dias que eu participei do tamanho das dificuldades que ele tinha. Né? Justamente para expressar, para fazer o raciocínio, o abstrato que ele precisava para dar as respostas. Coisas que na minha cabeça eu achava que ele sabia, mas ele não sabia explicar. Né? Então, ele não sabia comunicar o entendimento dele. Né? Então, eu nunca avaliei. Né? A gente, assim, o psicólogo, quando ele aprende a utilizar determinados instrumentos, é assim como outras profissões, né? A gente tem que aprender fazendo. Então, assim, coitado dos maridos, namorados, entendeu? A gente aplica em todo mundo, porque você tem que treinar a prática. Como que eu dou instrução? A pessoa entendeu, não entendeu? Como é que eu disponho o material na mesa para eu poder... E apresentar. Aí você pega ali as vítimas, vem cá, meu filho, vamos testar aqui então, você assim, mesmo. Já apliquei alguns no meu marido para treinar, não muitos, coisas assim que eu sentia mais dificuldade, né? Já apliquei na minha pequena para eu poder também saber como é que eu aplicava ali. Não recomendo, porque são tantas coisas envolvidas que eu não recomendo. Não recomendo, é a ansiedade impera, então não recomendo, né? Mas assim, isso é uma coisa que é
muito característico da nossa profissão, da gente querer praticar, né? Todos os psicólogos que estiverem ouvindo vão dar o braço a torcer, que já fizeram isso uma vez na vida. Nem que seja aplicar no coleguinha da faculdade, você já fez. A pessoa mais próxima ali. E assim, é o recomendado para você ter segurança, né? Então, quando eu fiz a pós em neuropsicologia, e eu decidi, não, quero fazer avaliação neuropsicológica. Eu procurei essa neuropsicóloga amiga minha, que reabilitava o Felipe. Perguntei para ela, então, eu tenho um paciente que quer fazer avaliação e eu já tentei encaminhar, ele quer fazer comigo. Você pode fazer comigo? Aí falei, eu não vou cobrar da família, eu vou pedir autorização para que sejam 2 profissionais juntas. Ela super topou, sou extremamente grata. Aí a gente fez junto. Ela falou assim, mas eu não vou... Eu falei, você pode aplicar e eu assistir? Aí ela falou, sim, mas só os primeiros. Depois você vai estudar, você vai aplicar e eu fico do seu lado, complementando o que você talvez esqueça de falar. Assim eu fiz a minha primeira avaliação. Ai, que legal. Sua amiga te ajudou bastante, muito, né? Muito. Aí depois eu que redigi o laudo, eu que montei questionário para a escola, porque era uma criança. Eu redigi o laudo e ela foi corrigir o meu laudo, né? Olhar como é que estava a parte da clareza das informações, a maneira como eu apresentei os dados, né? Porque a produção do laudo de avaliação neuropsicológica, ele é muito particular do profissional. A maneira como ele encadeia, né, a apresentação dos resultados, se ele usa tabela, se ele usa gráfico, se ele bota figura para poder explicar alguma coisa, é muito particular. Né? E aí a gente vai aprendendo isso na prática. Claro que quando você faz uma formação, né, uma pós-graduação, você recebe modelos, mas o modelo de nada adianta se você não sabe imprimir prática, a sua maneira no modelo. Você tem que praticar, né? Não tem jeito. Então, assim, isso é uma prática, né? Então, no Felipe, eu só tive essa experiência, né, por questões minhas mesmo, emocionais, né? Mas eu já tracei para mim como objetivo que eu quero reavaliá-lo por conta dessa, vamos dizer assim, dessa mediação que precisa ser feita, né? Então eu tenho esse objetivo. Veremos se eu vou conseguir. Acho que sim, amiga. Eu acho que vocês devem estar se perguntando por que eu fiz uma avaliação neuropsicológica. Então, meu filho caçula é autista, nível 2 de suporte, como vocês sabem, quem me acompanha aqui. Minha filha mais velha tem TDAH, mas o meu marido tem TDAH e eu, da minha cabeça, sempre tive TDAH. Porque eu fui uma criança muito hiperativa, eu não conseguia ficar quieta, tive reclamação na escola, porque eu não ficava sentada. Então, meio que eu me diagnostiquei e falei, sim, tenho TDAH, tá todo mundo bem, todo mundo lá em casa é neurotípico, a gente se entende. Mas de uns 2 anos para cá, o meu marido começou muito a me pressionar, dizendo que eu tinha muitas características de autismo. E eu falo para ele assim, não tenho, porque o meu hiperfoco sempre foi o autismo do Matheus. Eu sempre foquei nele, no autismo em meninos, que a gente sabe que em meninos é diferente, Sim, que tem a apresentação questão, é totalmente né, diferente. do mestre, da gente conseguir imitar e imitar outra pessoa. E adequar o comportamento, né? Atender as expectativas. Eu sou a única filha, então eu sempre fui muito cobrada de questão de comportamento, de senta direito, cumprimenta, fecha a perna, fecha a boca para comer, essas questões sociais aí do dia a dia. E o meu marido começou a insistir muito, e eu falei não, até que uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou fazer só para você saber que eu não tenho, que eu só tenho TDAH. E aí eu procurei a Alessandra com essa demanda de uma questão familiar, do meu marido, e a minha filha mais velha também bateu no pé, mãe, você tem uma característica, você explode por coisas assim, você tem rigidez, você não consegue ficar no engarrafamento, você é perdida. E eu falava, gente, mas isso é atenção, é déficit de atenção. Eu não quero. E aí eu procurei a Alessandra no final do ano passado, em dezembro, e a Alessandra topou fazer minha avaliação. Eu quero já deixar aqui para agradecer. Foi difícil, não foi uma coisa fácil, porque foi uma coisa que, na minha cabeça, eu tinha uma coisa determinada e que o resultado ia ser aquilo. Até na minha, né, Thaís? E até na sua eu te convenci. Na minha. Eu tava que eu só tinha TDAH, eu convenci ela, eu falei, olha só, é só TDAH, né?
E aí, ali pelo meio do caminho, a Alessandra começou a perceber algumas coisas que não eram só o TDAH, que poderia ter alguma coisa a mais. E a gente terminou a avaliação e fechou o diagnóstico de autismo, que para mim não foi também uma coisa fácil, porque para mim foi um susto. Eu nunca imaginei que eu poderia ser autista, né, nível 1 de suporte. E aí eu não te contei, mas vou te contar. E fui levar a avaliação para o psiquiatra. Falei, bom, demorei 3 meses para processar, que realmente, então, sim. E aí, desses 3 meses que eu estava processando, eu comecei a perceber, sim, que eu tenho muitas características, que eu passei a minha vida toda me escondendo numa casca, né, para poder ser aceita socialmente, para poder conseguir fazer amigos, mas que eu tinha as minhas questões. E aí, depois de 3 meses, eu procurei o psiquiatra. Levei lá a sua avaliação, a avaliação bonitinha, marquei com o psiquiatra, falei, ó, vim para pegar, né, um laudo de TEA e tal. E aí o psiquiatra conversou comigo 1h30, mais ou menos, sem olhar para a avaliação. Ele não olhou para a avaliação. E eu super nervosa. E eu, sei lá, angustiada. E eu falei, meu Deus do céu, gente, olha, moça, aqui tá aqui a avaliação, você não vai olhar. E nada de bate-papo aqui, meu marido foi comigo, né? E aí ele fez uma série de perguntas pro meu marido, que ele respondeu e eu também não concordei com algumas coisas, mas enfim. E aí no final ele falou assim, deixa eu olhar a avaliação. E aí ele olhou a avaliação e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que talvez te choque, mas de tudo que você me contou aí do seu contexto, eu discordo com o TDAH. Mesmo? Eu acho que... Ele montou tudo como disfunção Ele executiva. colocou tudo na minha cabeça. Ele falou assim, olha, eu discordo com o TDAH. A única coisa que eu aceitava. Eu falei assim, doutor, mas foi por causa disso que eu fui atrás, que eu fui fazer, que eu tinha certeza absoluta. Ele falou assim, eu discordo, eu acredito que todas essas suas dificuldades é do autismo mesmo. Você tem autismo nível 1 de suporte mesmo. Vá, procure, porque a avaliação neuropsicológica ajuda muito, né, Alessandra, no diagnóstico, principalmente tardio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência de diagnóstico em mulheres, que vem crescendo muito. Sim, verdade. Mulheres adultas, eu tenho 43 anos de idade, fui diagnosticada aos 43. Então, assim, jamais na minha vida eu imaginei. Eu fiquei ali focada no TDAH. Assim, os diagnósticos tardios, eles vêm acontecendo cada vez mais, eu acho que pela mesma questão que eu falei do conhecimento da avaliação neuropsicológica, pela divulgação. Sim. Né? Quanto mais pessoas são capazes de dizer, né, Thaís, e explicar, né, o adulto sem prejuízo cognitivo, ele consegue explicar por que eu faço isso, por que eu penso assim, qual é o objetivo, né, daquela esquiva de comportamento, da manifestação do comportamento, e isso nos ajuda. Né? Eu enveredei por essa área porque, primeiro, eu queria conhecer mais, né, do funcionamento cognitivo das pessoas com autismo, e sempre me dá muito prazer receber os adultos em busca de diagnóstico, seja de autismo ou de TDAH, porque sempre é tempo da gente entender por que eu funciono assim, né? E aí você falou aí que você nunca imaginava que tinha isso. É o seu jeito, sempre foi e sempre será. E não tem nada de errado, tem dificuldades. Sim. Tem desafios maiores que você precisa superar do que outras pessoas. Sim. Mas os desafios que você precisa superar não são os mesmos da Camila, não são os mesmos do Manuel, não são os mesmos do Matheus. Sim. São seus. Né? E você ter conhecimento e possibilidade de dizer, não quero ir para esse lugar lotado porque eu vou pagar o preço depois. Sim. E eu hoje não quero pagar o preço. De repente é uma atividade que você quer muito isso, fala, não, vou pagar o preço. Amanhã não marquem nada, que amanhã eu preciso, né, descansar, ficar na minha. Mas você fazer isso com consciência é o mais importante. Né? Então a procura hoje tem sido por conta disso. Né? As mulheres muitas vezes são diagnosticadas de maneira errada. Por conta, né, da cultura que a gente vive. Como você falou que acontecia com você. As adequações que as mulheres têm que fazer culturalmente são mais exigentes, né? Como você falou, tem que sentar de perna fechada, tem que comer de boca fechada, não pode falar alto, não pode sair correndo, não pode subir não pode subir no móvel. Os meninos fazem e tá tudo bem, é um menino com energia. Mas a menina, ela é mal educada. Né? Então, assim, a apresentação do autismo em mulheres, ele é diferente. E eu vejo isso por conta das adequações culturais que a gente precisa fazer, né? Mas a gente recebe muito.
tem uma pesquisa que eu acho que eu até te encaminhei na época, né? Sim. Que é uma pesquisa longitudinal que foi feita com uma amostragem muito grande de mulheres para pegar algumas características que são comuns na apresentação do autismo em mulheres, né? Então, a gente tem os diagnósticos errados, né? Diagnósticos de transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, né? Que algumas características se misturam por conta da expressão ou não expressão dos afetos, a adequação do comportamento, a desregulação emocional, e aí ficam quadros muito parecidos. Mas as meninas que apresentam alterações no comportamento mais cedo e que não têm prejuízo cognitivo, elas vão ser diagnosticadas muito cedo com outros diagnósticos. E aí você consegue, ao longo desse processo que a gente recebe o paciente adulto, investigar o desenvolvimento, as interações, como que ela faz, as escolhas de roupa, como você falou, que é uma demanda muito frequente de aparecer, né? O tipo de vestimenta, o tipo de adereço, a maneira de falar, o tipo de corte de cabelo, o tipo de profissão que escolhe. São coisas que são muito comuns, né? E que a gente vai percebendo padrões realmente que se repetem nesse sentido, da apresentação. Como a gente já tem uma espera de como que se apresenta nos meninos, né? Então, assim, essa pesquisa mostrou essa questão dos diagnósticos parecidos, demonstrou que é muito frequente as dificuldades pessoais de progredir profissionalmente porque não se considera apta, as dificuldades de interação no trabalho, né? A mulher tida como, não é só o esquisito como a gente escuta dos meninos, mas a mulher tida como mal educada, como prepotente, como grosseira, arrogante, entendeu? Por quê? Porque ela não está interessada em ficar na rodinha para conversar sobre sapato que estão vendendo ali embaixo. Não quer. Né? Então, fica muito claro isso, né? A preterição por cargo, por promoções, porque não lida bem. Né? A dificuldade de participar no trabalho quando se depende, né? Você tem que sair para jantar com o cliente. Aí a pessoa, gente, mas eu não quero comer, por que eu vou sair para jantar com ele? Eu só quero vender o negócio. E aí o chefe vai ficar em cima. Então, são muitos comportamentos que são parecidos, né? A falta de autoconfiança, a baixa autoestima, porque acha que é pior que o outro, que o colega do trabalho sabe mais, responde melhor, e eu não consigo nem escrever. Uma coisa muito comum, não está nessa pesquisa, mas eu observo nas pessoas que eu atendo, uma dificuldade de conversar, e aí manda texto no WhatsApp, não manda áudio, porque tem nervoso de gravar a própria voz. Então, manda texto, que as mensagens têm que ser breves, porque se você fizer um textão, ela já perdeu na primeira linha. Eu sou das que manda texto e quando eu mando áudio, eu escuto o áudio. Então, muito comum. Mas veja, isso também não é uma característica do autismo, né? Mas são coisas que eu vejo em comum nas mulheres, né? Então, assim, são padrões que se repetem de adaptações que as mulheres vão encontrando de como fazer. Né? E muitas realmente se surpreendem, né? Porque consideram, não, gente, eu tô assim porque eu tenho ansiedade generalizada, que é uma das comorbidades mais presentes no autista adulto, seja homem ou seja mulher. Por quê? Porque são anos se ajustando. Até que chega determinado momento na sua vida, no seu ciclo de vida, que o estresse é maior. E aí a exigência supera a minha capacidade de adequação. E aí eu vou ter, sim, sintomas de ansiedade. Né? Eu vou ter taquicardia, eu vou ter falta de ar, vou ter uma crise de pânico, não vou conseguir dormir de noite, eu não vou produzir bem. Né? São coisas que são comuns por conta disso. Eu costumo dizer assim, que é uma liguinha. Tipo aquelas liguinhas de dinheiro, ela estica a vida inteira. E a gente tem que fazer o esforço para não arrebentar, mas ela vai ficar muito esticada e a pessoa vai ter uma manifestação clínica de adoecimento. Isso que você falou aí de autoestima e de ser capaz, eu sempre me achei uma pessoa não inteligente. Então, eu lembro quando você viu o resultado do coeficiente intelectual. Do QI, eu falei assim, gente, como assim, gente? Eu sou inteligente, como assim? E você lembra, né, que eu fiquei surpresa, porque eu sempre me achei incapaz mesmo, porque eu acho que essa história de sempre querer imitar e fazer igual o outro, eu nunca me senti capaz
De falar, não, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho um conhecimento, mas eu sempre me achei esforçada. Né? E é uma coisa que me causava sofrimento, que causa sofrimento. Tipo, não, você é uma pessoa que você é capaz de fazer muita coisa. E eu ficava me sabotando, falando, não, eu não dou conta de fazer. Ah, eu não vou dar conta de fazer um mestrado, porque eu não me sinto inteligente o suficiente para isso. E aí, né, isso abre a sua visão, assim, abre o horizonte e fala, nossa, né, quanto tempo de sofrimento, né, eu tive até quanto tempo se percebendo da maneira errada, né? Se percebendo da maneira errada. Então, assim, é só agradecer e dizer para vocês que estão aí assistindo que diagnóstico não é sentença, é o caminho. Depende da maneira como a gente lida, né? Você vê, você teve uma latência aí de 3 meses para você 3 digerir. meses para eu digerir. E quando eu fiz a devolutiva com você, eu falei, isso aqui é seu, você vai contar para quem você quiser, se você quiser. Sim. Né? Não é uma coisa que você precisa sair, né, divulgando. Depende do seu objetivo. Não. Né? E aí você vai dar acesso a essa informação a quem você quiser. Sim, claro. Né? E isso eu falo assim para todos os pacientes adultos. Isso é seu para você pensar. Vai trabalhar algumas coisas em terapia, para você ter condições de falar, né, para o seu companheiro, para sua companheira, olha, tenha paciência com isso daqui, porque eu não consigo fazer dessa maneira, me dá um tempo, deixa eu ir ali rapidinho. Melhora tudo, me esconder, gente. Depois eu volto. E a outra pessoa ter consciência que isso é uma ação de respeito. Amiga, continuando aí, depois dessa revelação, né, que eu fiz aqui, eu queria saber qual o tempo mínimo e máximo de uma avaliação, se tem tempo mínimo ou tempo máximo, e como que é feita essa devolutiva. Eu sei, gente, que dá trabalho, porque a minha avaliação é dessa grossura, ó. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, como eu te falei, tem algumas clínicas que conseguem equacionar uma maneira de avaliar que faz no mesmo dia, tá? A minha filha mais nova, a primeira avaliação que ela fez foi feita assim, né? Ela era novinha, ela tinha 4 anos, ela fez em 4 horas. Fez 2 horas, deu uma pausa, deu um lanche, brinquei com ela um pouco e ela fez as 2 horas restantes. Tem uma clínica aqui em Brasília que eu conheço que ela faz esse molde de fazer num dia só. Qual que é a vantagem? Né? Você perceber o funcionamento daquela pessoa naquela fatia do momento. Tá? Mas dá para fazer todos os testes num dia os principais, só? Dá, os principais. Eu, particularmente, por ser, né, com embasamento, né, ser da área clínica, eu não sou só da área de avaliação, eu comecei na avaliação, fui para a clínica, né, fui aí, dei uns rolês aí em umas áreas e voltei para a avaliação. Eu prefiro ver a pessoa mais de uma vez por conta do que eu te falei. Sim. Eu saber como é que ela lidou com o imprevisto, se aconteceu alguma coisa no trabalho, né? Eu já tive pacientes que ao longo do processo de avaliação mudaram de função e aí eu aproveitei para, e aí? Como é que foi? Como é que foi essa conversa? Como é que você lidou? Como é que você está fazendo para aprender a nova função? Eu tive pacientes que casaram, eu tive pacientes que mudaram de casa. Então, são ajustes que eu acho importantíssimo para o raciocínio clínico, eu entender como é que ele fez aquilo. Sim. Né? Ele ou ela. Então, assim, eu prefiro fazer em várias etapas. Em geral, a avaliação de um adulto, eu consigo concluir ela com a primeira anamnese, a testagem, em 8 ou 9 atendimentos. Então, aí vai dar 2 meses e pouquinho. Eu costumo falar para os pacientes, você vai enjoar da minha cara, porque toda semana você vai me ver. Tem pacientes que preferem fazer, né, que aproveitar um período de férias, então ele vem 2 vezes na semana e eu consigo fazer dentro desse período de um mês a mesma quantidade de atendimentos. Sim. Eu prefiro ver mais vezes. Eu sempre gosto de dar uma expectativa, porque a pessoa tem que se programar. Sim. Quantas vezes ela tem que ir naquele local, né, quanto ela vai despender para poder fazer isso, eu gosto que ela tenha um planejamento. E eu vou atualizando. E geralmente as pessoas sempre, para mim, os meus pacientes me perguntam. Eu já vim 4 vezes, né? Falta então 5 vezes. Porque eu sei que a pessoa precisa saber, porque é cansativo. É cansativo. Né? E você vai e você não sabe o que deu aquilo. Que é negócio mais, vamos dizer assim, sem uma lógica. Sai bem, não sai bem? Estou me sentindo burra. Não, hoje foi fácil, aí não foi. Então, assim, eu gosto de receber várias vezes. Várias vezes eu achava que eu tinha errado tudo. Várias, não foi só uma vez, não. Eu falava, meu Deus do céu, não tem inteligência nenhuma. Sei de nada. Eu não sei tudo nada. Que eu achava que eu sabia, não sei mais.
Mas assim, então eu prefiro fazer em várias vezes, né, nesses 8 ou 9 atendimentos. E aí, geralmente, quando eu termino a avaliação, eu paro um pouco, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo ir corrigindo os testes mais ou menos da metade para o final, para eu ver se eu preciso acrescentar alguma coisa, tá? Mas eu gosto de sentar e corrigir tudo de uma vez para eu formar o raciocínio clínico. Eu prefiro sentar e pegar tudo ali, botar ali, ler e entender, voltar lá na anamnese milhões de vezes, lembrar, às vezes eu mando um WhatsApp perguntando alguma coisa, porque eu preciso compor o raciocínio clínico, né? Então, assim, varia, tá? Tem pessoas que vão conseguir fazer, como eu falei, né? Dependendo do protocolo, num dia só, em 4 atendimentos, em 6 atendimentos, né? Eu, em geral, faço assim, de 8 a 9 atendimentos eu consigo concluir. E a devolutiva? A devolutiva. Bem, eu gosto sempre de esclarecer para todo mundo que eu recebo, né? A devolutiva de qualquer avaliação psicológica, ela é obrigatória. O nosso Código de Ética Profissional, ele prevê que um paciente que ele foi avaliado, ele tem que receber uma devolutiva. A devolutiva não é eu te mandar o laudo para você ler sozinha, tá? Isso não é devolutiva. Tem alguns profissionais que ainda fazem isso, né? E aí, né, não vou entrar no mérito do porquê, mas a devolutiva, ela é um momento para eu explicar para você. Lembra quando você me falou isso? Isso aqui corresponde a tal característica. Né? E eu explicar por que eu escolhi esse teste. Esse teste serve para quê? O que significa esse resultado? Porque não vai adiantar. Né? Muitas vezes a pessoa é de uma outra área muito diferente, né? E nunca viu uma tabela com resultado para entender o que é o percentil. Né? Alguns testes não utilizam percentil, aí eu tenho que explicar, ó, esse daqui deu um número, está escrito aqui superior, mas o superior aqui não é bom. Né? Isso aqui é um invertido. Por que é um invertido? Então, como é que eu vou deixar você ler isso sozinho e você formar na sua cabeça um milhão de hipóteses? Nada, porque ela vai ficar perdida. Muitas vezes o paciente pega assim, folheia para ir lá na hipótese diagnóstica. Fala assim, espera, vamos conversar primeiro, depois a gente chega lá. Né? Tem gente que me pergunta antes, não fala porque eu preciso saber antes do dia da devolutiva. Né? Então, cada caso são diferentes. Mas assim, a devolutiva é esse momento. Não adianta eu te entregar, eu penso assim, tá? Te entregar um papel para você ler e eu supor que você entendeu. E eu gosto sempre de perguntar, você está entendendo? Faz sentido isso que você ouviu? Você acha que tem a ver? Porque a gente precisa de ter esse retorno. Eu não sou a dona da verdade. Eu estou fazendo uma avaliação do que você me apresentou e você tem todo o direito de discordar. E falar para mim, olha, não foi bem isso que eu te falei. Cara, eu anoto na hora e corrijo e apresento de novo o laudo. Porque não vai adiantar, é um documento, que você saia com ele e você tenha, vamos dizer assim, constrangimento de uma frase que eu escrevi. Você pode me falar, não gostaria que isso aqui constasse. Tem como, né, não falar, né, vai atrapalhar? Eu posso te explicar, olha, eu acho esse dado importante por conta disso, disso, disso que eu vou falar lá na frente. Mas você tem o direito porque é um documento seu. Né? Não é modificar resultados, mas eu tornar isso de uma maneira confortável para você. Qual é a importância do raciocínio clínico para testagem? Você já falou que não tem como separar uma coisa da outra, né? Ele é fundamental, porque, como eu falei, não adianta eu ver ali um resultado... Fazer só teste, não tem como. Não tem como. Isso não me diz nada. Né? E muitas vezes a gente pode ter acesso a laudos de avaliação que ele simplesmente apresenta resultados. Né? Vem ali no final uma hipótese diagnóstica, mas você não consegue no laudo inteiro. De onde que a pessoa tirou isso? Não está escrito ali no pedaço da anamnese. Não está escrito quando ela apresentou o resultado de teste. Como que ela chegou a essa conclusão? Né? Então, o raciocínio clínico, eu entendo que ele não tem que estar só na minha cabeça. Não adianta eu ter o raciocínio e eu não botar isso no papel. Porque você foi no psiquiatra, eu conheci o psiquiatra? Não. Eu estava lá com você? Não. Ele tem que ler e entender. Sim. Fazer sentido. A melhor maneira de eu fazer isso é eu expressar o raciocínio clínico no papel. Por isso que eu brinco, né? Que eu sou prolixa. Que eu faço laudos extensos por isso, porque eu tenho que justificar. Porque eu quero que quando você chegue lá, o psiquiatra ou o neurologista, ele consiga percorrer o raciocínio que eu tive. Sim. E ele pode não concordar, como aconteceu com você, porque a avaliação é clínica. Né? E no Brasil, os laudos, eles são
definidos pelos médicos, né? A gente apresenta uma hipótese, né? O psicólogo apresenta uma hipótese. Em outros países, a hipótese do psicólogo vale como diagnóstico. No Brasil, não. Então, eu preciso que o médico que te conhece, que te acompanha, conversou com você 1h30, você veio, você ainda trouxe uma informação valiosa. Ele conversou com você sem ele ler. Sem ler. Isso é importante, ou seja, ele formou o raciocínio clínico, que é obrigatório para o médico, né? Ele construir a hipótese dele na cabeça, e aí ele, ao ler o laudo, ele foi, não, realmente, não sei se enquanto ele lia o laudo, ele te fez outra pergunta, para poder confirmar o que estava ali. Ele fez todas as perguntas, 1h30, eu entreguei o laudo, já tinha entregue para ele desde o início, que eu achei que ele ia ler e ia falar alguma coisa, mas primeiro ele teve toda essa conversa, aí no final ele parou, leu todas as páginas e eu lá, né? Quietinha. Assim, ai, meu Deus. E aí depois ele falou, não, bate com o que eu pensei no meu raciocínio clínico para você, só não bate o TDAH. Pois é, então assim, o raciocínio clínico ele é fundamental, né? Para qualquer profissional da área de saúde. Eu tenho que colher a informação com você. O médico não faz isso, ele colhe a informação, a queixa, se for necessário, são feitos exames. Os exames que vêm, ele vai comparar com a hipótese que ele formou. Primeiro, ele só pede os exames baseados na hipótese dele. Sim. Os exames vão confirmar ou não o que ele estava imaginando, para depois ele propor um tratamento. Então, eu não tenho como, simplesmente porque você, né, solicitou uma avaliação, me mandou no WhatsApp uma foto, eu já saber o que eu vou fazer. Eu tenho que conversar com você, né, e conversar com você como eu gosto de fazer várias vezes, para eu confirmar, para eu saber como você se comporta, se aquilo que eu vi no teste, quando eu apliquei, a gente já sabe mais ou menos o comportamento. Eu não sei o resultado que deu, mas eu vi como é que você se comportou. Então, a minha hipótese, ela vai sendo sempre fortalecida ou refutada. Eu preciso do raciocínio clínico. Não tem como fazer avaliação de uma maneira diferente. Muito bom. E Ale, quando que os pais, assim, podem procurar ou pensar em fazer uma avaliação para o filho? É a escola que solicita, ou a mãe tem uma desconfiança, ou se já tem algum caso de autismo na família, ela entrou em contato, ou se é porque ela percebe que o desenvolvimento do filho dela está aquém de outras crianças, porque mãe tem uma mania horrorosa, vou deixar aqui para vocês, gente, não façam isso, eu sei que é difícil, mas tem uma mania de comparar um menino com outro, né? Ah, porque o filho da fulana é bilíngue e tem 10 anos, tá? E aí, né? Então, meu filho... mas o nosso mundo não é um mundo bilíngue, de parâmetros, né? né? A gente então, acaba... Mãe tem que ter essa mania de ficar comparando. Eu digo que o autismo do Matheus me fez não comparar, assim, de falar assim, não, ele tem um tempo dele, ele vai ser, né, na cabeça dele, assim... Tá adolescente? Tá adolescente. Tá com desenvolvimento? Qual o desenvolvimento de um adolescente? Ficar com preguiça. Tá com preguiça. Ficar chato. Né? Tudo é quero não. Quero não, quero não, quero não, quero não. Proibir de entrar no quarto. Tá proibido de entrar no quarto. Ou seja, ele tá com comportamentos típicos de um adolescente. Sim. Mas ele tem uma mente, né, bem mais infantilizada do que um adolescente de 14 anos. Então, assim, eu não vou ficar comparando, né, assim, todo o ser adolescente do Matheus com um adolescente típico, né, neurotípico, que não tem nenhum tipo de transtorno. Então, a gente fica com essa comparação de, mas aí o meu filho, ele andou com 9 meses, o meu tem 1 ano e 2 meses e não anda. Então, assim, quando que os pais podem, assim, pensar em falar assim, não, poxa, eu acho que seria importante fazer uma avaliação, qual tipo de atraso? É só por causa da fala? É só um atraso, percebeu lá na hora de ser alfabetizado que a criança está com dificuldade na alfabetização? Quando que você acha que é válido, assim, falar assim, não, poxa, meu filho precisa fazer uma avaliação neuropsicológica? As demandas são várias, né, como você explicou. Tem, assim, a questão dos atrasos, que é o que nos chama atenção, né, mas eu sempre penso assim, além dos atrasos cognitivos ou atrasos de fala, a gente tem que observar se existe uma alteração no comportamento que vale a pena investigar, né?
como eu disse, pode ser que seja o momento do recurso da avaliação neuropsicológica, pode ser que não. Pode ser que eu precise mais urgentemente intervir de alguma maneira e avaliar quando for possível, né? Porque, como eu disse, não é uma avaliação barata. Então, às vezes, eu preciso me preparar para isso, né? Mas qualquer atraso, ele já é digno de nos chamar a atenção. Mas não precisa necessariamente de ser solicitado pela escola, né? E aí eu acho importante a gente dizer que as escolas têm um papel fundamental. Muitas vezes os pais ficam chateados, né? Porque a professora fala, mãe, tem alguma coisa que não está muito certa, né? Eu recebi vamos dizer assim, a chamada foi da escola, né? A professora do Felipe, quando ele tinha 2 anos e pouco, ele estava estudando numa escola montessoriana no Rio de Janeiro, e a professora era uma senhora muito experiente, com mais de 40 anos, de sala de aula na educação infantil. Ela me chamou muito cheia de dedos, eu e meu marido, olha, eu queria falar com vocês que em comparação com outras crianças, o Felipe fala poucas palavras. Ele compreende, mas a produção de palavras é muito menor. Então, a gente queria sugerir que vocês fizessem uma consulta com um médico, né, para poder... Não falaram nunca em nenhuma hipótese, né? Mas a gente ouviu aquilo e falou, não, mãe. Aí ficaram assim, agradecidos porque a gente não armou barraco, porque a gente não chamou a professora de louca, preconceituosa, qualquer coisa, né? Porque a experiência que ela tinha era dos pais não aceitarem. Então, a escola pode demandar, né? A mãe pode perceber, mesmo comparando, que existe alguma coisa que não está adequada, né? Eu, no meu caso, eu percebia que ele realmente falava poucas palavras. Mas ele falava, era meu primeiro filho, eu não tinha outras crianças perto, ali, né? Ele tinha uma característica muito marcante, porque o Felipe sempre salivava muito, né? Então, ele tinha assim, alorreia. Então, aquilo chamava atenção, porque, de fato, das crianças da turminha dele, ele era o único que usava babador. E aí a professora falou pra gente, ó, nós vamos ter que retirar o babador, porque tá ficando perigoso, porque às vezes a criança puxa, né, pode machucar. E aí a gente começou a intervenção na fono para melhorar esse aspecto motor, né? Então, assim, a escola que nos apresentou, mas a mãe pode perceber, pode questionar isso, o médico pode questionar, pode fazer uma triagem ali na consulta pediátrica. Eu não preciso esperar conseguir uma consulta com um neuropediatra ou com um psiquiatra da infância, que é raríssimo, para poder validar isso, né? Às vezes, quando os encaminhamentos são feitos por plano de saúde, precisa de um médico solicitar, mas pode ser o pediatra. Eu posso explicar para o pediatra e falar, olha, mas eu quero fazer. Faz o pedido para mim que eu vou atrás de fazer. Né? Mas essa demanda, essa provocação do que eu quero investigar, o momento, ele pode vir de todas essas direções. Sim, né? A gente percebe essa necessidade. Né? E muitas vezes é a família mesmo. Eu falei sobre essa questão de a gente fazer observação e de comparar, mas assim, é meio que impossível, né? Assim, a gente compara mesmo. Eu, no meu caso com o Matheus, eu já tinha a Camila, já tinha 8 anos e meio quando o Matheus nasceu. Então, assim, eu percebia que, principalmente na fala, o Matheus começou a falar com 7 anos. Então, eu percebia que tinha uma coisa ali, mas eu não sabia o quê. Porque eu não entendia, eu não sabia o que era autismo. Se a gente for levar lá atrás, né? Eu não entendia, eu não sabia, não se tinha falando, né, há 10 anos atrás, não era divulgado como é hoje, o conhecimento que se tem, não tinha. Então, eu me senti muito perdida, muito sem acolhimento. E eu ia no médico, o médico falava, não, você é doida, seu filho é saudável, seu filho não tem nada. E eu falava, gente do céu, mas eu tô vendo que o menino não tá desenvolvendo do jeito que tá, ok. Tem o dito popular, né? Menino é preguiçoso para falar, menino demora para falar. Tá, ok, mas você ter 2 anos de idade, você não falar uma palavra, tem alguma coisa aí. E aí eu fui atrás, e aí fui na pediatra e pedi um encaminhamento para o neuro, e aí o neuro falou assim, podemos investigar, vamos observar. E essa observação demorou 1 ano e 7 meses, porque
Na época, os critérios eram os outros, critérios né, eram Thaís? Os critérios outros, diagnósticos eram outros. Mas o que eu achei Se legal... buscava comportamentos específicos, né? Sim, mas o que eu achei legal do médico que fez essa... Ó, vamos observar... ele falou assim, ó, vamos observar, mas nada impede dele já começar com terapia. Então, o Matheus já foi encaminhado para psicóloga, já foi encaminhado para fono. Com isso, eu consegui colocar ele na educação precoce, que é o programa que tem aqui no Distrito Federal, que é maravilhoso, né, de estimulação. Então, o Matheus começou a ser estimulado com 2 anos, 2 anos e pouco. Então, assim, mesmo não tendo diagnóstico, mesmo demorando 1 ano e 7 meses, a gente já começou a ir trabalhando na nossa mente também, porque aí ficava naquela... O ruim da demora do diagnóstico, para mim, no meu caso, foi... É ou não é? Aquela angústia, né? A angústia de falar assim, e agora o que eu vou fazer? Não, não é. Eu estava errado todo esse tempo. Então você fica naquela angústia. E quando sai o diagnóstico, né? Vem o choro, vem aquele período que você fica reflexivo ali, mas você fala, bom, agora eu sei para onde que eu tenho que ir. Agora eu tenho um norte e eu vou seguir por ali. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante hoje, com essa divulgação dessas avaliações neuropsicológicas, principalmente, eu acho que na primeira infância, na infância já está sendo muito trabalhado, mas principalmente para os adultos, né, que não tiveram, assim como eu, essa oportunidade de, na infância, na adolescência, ter essa avaliação. Né? Sim, eu falo assim, a gente quando procura o adulto, né, procura a intervenção de um médico, é porque ele está percebendo que existe algum desconforto, né, alguma dificuldade que ele sozinho não consegue superar. Sim. Né? E aí ele precisa de ter uma orientação melhor, né? Até, por exemplo, se for o caso de algum tipo de medicação, porque tem uma comorbidade aliada, qual que é a melhor? Né? Porque se eu tenho um quadro de autismo associado, determinadas medicações vão fazer mais mal do que bem. Então eu vou descartá-las. Né? Então por isso que é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu descobri que eu sou autista, eu tenho ansiedade, eu já fazia tratamento de ansiedade. Sim, mas será que a medicação está adequada? Eu já faço tratamento de ansiedade, descobri que eu sou TDAH. Então tem medicações que não podem caminhar juntas. Né? Então isso facilita para o médico a conduta, né? E aí, como você falou, o diagnóstico ele é bem-vindo em qualquer momento. Da vida, né? Porque é necessário a gente se conhecer, né? É por isso que a gente faz terapia. Eu preciso me conhecer, eu preciso me fortalecer, desenvolver estratégias e o diagnóstico caminha aliado a isso. Amiga, a gente está chegando ao fim. Foi riquíssimo aqui hoje, muitas coisas que eu não sabia da importância que se tem. E eu queria que você deixasse um recado para as famílias que estão aí passando ou vivenciando um diagnóstico agora, ou que estão passando por esse processo de avaliação. O que você teria aí para dizer para essa Então, eu acho assim, como eu estava dizendo agora, o diagnóstico ele é importante, eu entendo como um fortalecimento, né? Como a gente já falou aqui, para eu entender por que eu funciono assim, por que determinadas coisas a partir deste momento eu vou dizer não, como você falou, né? E as famílias que estão aí em busca, né, de saber sobre os seus filhos, o que significa aqueles atrasos ou aquelas potencialidades, porque a gente não vive só de atraso. Vamos atrás do diagnóstico. A gente tem vários profissionais, né, aqui no Distrito Federal, profissionais muito bons, só que o segredo é você pesquisar. Você pesquisar referências, perguntar sim, como é que você faz a avaliação? Quanto tempo? As perguntas que você me fez aqui. Gente, a gente está consumindo um serviço. Eu tenho que saber. Né? De repente eu marco de ir lá conversar com um profissional, eu posso conversar com você sem começar a avaliação, para eu te conhecer, para eu entender, para eu saber se é isso, eu vou fazer isso agora ou não. A gente tem que ter condições de sentir confiança, senão não funciona. Né? É desgastante demais para a gente poder fazer, tendo que toda semana conversar com aquela pessoa que eu não simpatizei, que eu não senti confiança. Né? Então isso é importante, assim como o vínculo da terapia, o vínculo da avaliação, apesar dele ser transitório, ele é fundamental. Ele facilita essa interação, facilita para o lado do profissional ter acesso a mais informações que o paciente traz, né? Então, o que eu diria é isso, está com uma dúvida, está precisando de ter um conhecimento maior, vá atrás da sua avaliação, da avaliação do seu filho, né? Tem vários profissionais, como eu falei, que você pode acessar, pesquisar e ir atrás de se conhecer mais.
Gente, então é isso. Eu queria muito te agradecer, Ali, por você ter vindo. Ela é uma amiga muito querida, muito especial para mim, que passou junto comigo por um momento muito importante da minha vida. E eu queria falar para vocês, recadinho, para quem não está seguindo a gente ainda. Gente, não custa nada você me dar um joinha, clica lá, se inscreve, dá um like. Quanto mais inscritos no canal, mais o YouTube coloca como relevante o conteúdo. Sim, e a gente está verdade. aqui para passar conhecimento, né, para vocês, gratuito, conhecimento de qualidade. Então, me dá uma força lá. Segue a gente nas nossas redes sociais, o @RonaPodcast, o @UnicaKids. E a gente fica por aqui. Até breve. Beijos. Tchau.